Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vai ser um vídeo comentado de como desenhar o Kakashi no estilo preto e branco. Antes eu peço que deixem um like, se inscreva aí para ter mais conteúdo sobre desenho e, se possível, ajude a compartilhar o vídeo. Bom pessoal, essa parte do rascunho eu não vou comentar porque já tem um vídeo aqui no canal ensinando passo a passo como desenhar usando o grid. Vou deixar o link do vídeo na descrição e nos cards. Bom, começando aqui pessoal, eu fui reforçando as linhas da região dos olhos com um lápis HB. E depois preenchi um pouco da parte escura do olho direito. Aí fiz o preenchimento, ainda com lápis HB, de toda essa região em volta dos olhos. E usei uma folhinha de papel dobrada para esfumar. Você pode usar o esfuminho também. Agora com lápis 4B, você vai escurecer as linhas principais e aproveita para escurecer o olho. Com o lápis 2B, eu comecei a fazer o sombreamento. Fazendo um degradê, você vai trabalhando com o peso da sua mão para deixar suave a transição de escuro para claro. Agora você passa o esfuminho para deixar a pintura mais homogênea e espalhar o grafite, para não ficar com marcas da ponta do lápis. Eu voltei aqui com o lápis 4B para escurecer os detalhes do olho esquerdo e já aproveitei para escurecer um pouco mais algumas áreas do rosto, sempre trabalhando no degradê com o peso da mão. Bom, subindo para a bandana, você vai fazer o mesmo esquema. Vai reforçando as linhas com o lápis 2B e com o HB você já faz uma camada bem clarinha na parte metálica. E com o próprio HB você já vai trabalhar um pouco o sombreamento, escurecendo um pouco algumas partes, seguindo a referência. Com o lápis 2B eu fiz uma camada na parte mais escura da bandana, deixando em branco apenas algumas partes que seriam mais claras, alguns detalhes. E aí fiz o mesmo processo com o lápis 4B, passando por cima. Você fazer essas camadas de grafite vai ajudar a preencher o papel sem deixar falhas no desenho, devido à textura da folha. Vai ajudar a preencher todos os poros da folha. Em seguida eu fiz outra camada, dessa vez com 6B. O processo é bem lento, tem que ir trabalhando devagar. E depois passei o pincel por cima da pintura para ajudar o grafite a penetrar bem na folha e deixar a pintura bem escura e sem manchas. E com o lápis 4B fiz os detalhes do símbolo na bandana. Agora, utilizando uma caneta borracha, eu adicionei alguns detalhes na placa de metal para fazer um efeito de brilho. E em seguida, com HB, fiz um sombreamento dentro do olho e depois passei um esfuminho. Na parte da mão eu reforcei as linhas com o lápis 2B e fiz uma camada na parte dos dedos com um HB. Depois passei uma folhinha de papel dobrada, para ajudar a esfumar. Eu pulei para a parte do cabelo e fiz um preenchimento total com lápis HB na parte do cabelo. E depois passei uma folhinha para esfumar e fui adicionando os detalhes escuros, seguindo a referência. Na sequência eu esfumei toda a parte do cabelo e vim fazendo detalhes claros com a caneta borracha. Comecei a fazer um sombreamento dos dedos com o lápis 2B e fiz uma camada na parte da luva, nas partes escuras, com o 2B e por cima um 4B, sempre deixando as partes claras dos detalhes. Aí acrescentei os detalhes mais claros com o lápis 2B e apliquei mais uma camada agora com o lápis 6B. E depois passei o pincel por cima de tudo, toda a pintura. Agora fui trabalhando um sombreamento na parte dos dedos ali com o lápis 4B
e depois passa o esfuminho para ajudar a espalhar. Bom, pessoal, a parte da máscara é a mesma coisa. Você vai fazer camadas de 2B, seguido por 4B e 6B. E sempre poupando os detalhes claros, passando o esfuminho nas partes mais claras e nas partes escuras você vai passar o pincel por cima. Na parte do colete eu comecei com preenchimento com lápis 2B e demarcando as linhas de detalhes mais claros. Com o lápis 4B eu fui escurecendo os detalhes no braço e no colete, sempre trabalhando em conjunto com o esfuminho e o pincel. Aí apliquei mais um preenchimento da parte escura com 4B em cima do 2B, depois o 6B em cima dos outros. Escureci os detalhes com 4B e passei o pincel por cima de tudo. Adicionei uns detalhes com a caneta borracha e repeti o processo no colete na parte do peito. Praticamente é o mesmo esquema, 2B para uma base, 4B escurecendo os detalhes e o pincel por cima de tudo. E o detalhe final no olho, eu passei uma camada com lápis de cor vermelho e por cima preenchi com uma canetinha vermelha, deixando os detalhes brancos que tinha feito com a caneta borracha para ficar esse efeito de brilho. Bom, e assim está finalizado o desenho do Kakashi. Espero que tenham gostado do vídeo. É um processo bem lento, mas que tem um ótimo resultado. Se você ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever, se puder deixar um like para ajudar o canal. E comenta aí sobre o vídeo, uma sugestão para um próximo. Agradeço muito a sua visualização e até o próximo vídeo.